Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar agora de seletores CSS. É a nossa segunda aula da série de CSS aqui para o canal. Você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative as notificações, deixe um like no vídeo e compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Vamos falar de seletores CSS aqui. Nesse vídeo vamos falar dos seletores, vamos entender o que é os seletores, o que eles fazem, né, qual a importância. Bom, os seletores são utilizados para encontrar ou selecionar o elemento HTML que você deseja utilizar. Podemos dividir os seletores CSS em 5 categorias, tá? Seletores simples, né? Que é o selecionado elemento com base no nome, ID ou classe. Seletores de combinação, selecionam elementos com base na relação específica entre eles. Nós vamos entender sobre cada. Seletores de pseudoclasse, seleciona o elemento com base em um determinado estado. Tem os seletores de pseudoelemento, seleciona e estiliza a parte de um elemento. Seletores de atributo, que seleciona elementos com base nos atributos ou valores do atributo, tá bom? Então, seletores, a gente viu lá na aula anterior, e aí a gente vai mostrar aqui para vocês agora, o que seria o seletor, e aí nós temos um exemplo de um parágrafo, né? A letra P, ela representa, seria um seletor. Esse P aqui, ó, é um seletor referente ao parágrafo, tá bom? Bom, o seletor de um elemento selecionado, elemento HTML com base no nome do elemento, no caso da tag, no caso o parágrafo aqui, ó, na página será alinhado, nesse exemplo aqui, esse parágrafo, tudo que for parágrafo vai estar centralizado e tendo uma cor vermelha. Tudo que estiver dentro da sua página HTML e todas as tags P, ela terá o alinhamento centralizado e a cor vermelha. Aqui nós temos o exemplo mais completo, né? Aqui nós temos essa questão, aquele exemplo, o texto alinhamento centralizado, parágrafo no caso, tá? E a cor aqui red, tá bom? Observe aqui, ó. Observe que aqui nós temos parágrafo, né? Afetado, ó, observe aqui, ó. E aqui nós temos um ID para um. Vamos verificar como ficou aqui o resultado. Você vai observar que tudo ficou centralizado. Observe que lá nós temos, lá no segundo parágrafo aqui, nós temos um ID. Mas observe que nós não fizemos referência a nenhum aqui. A gente poderia ter feito, por exemplo, para um. Tivéssemos aqui, por exemplo, um jogo da velha, né? Ou hashtag para um. Aí nós faríamos referência a esse aqui e carregaríamos uma formatação para ele, no caso, se tivesse a identificação ali, tá bom? Nesse caso, observe que a única referência aqui, o seletor foi P. E observe que todos eles fazem parte de P e, por isso, todos ficaram alinhados ao centro e com a cor vermelha, conforme a descrição, a determinação do seletor. O seletor de ID, né? ID. A gente meio que já falou um pouquinho, mas nós vamos mostrar agora. O seletor que usa o ID, de ID, usa atributo ID, né, de um elemento HTML para selecionar um elemento específico. O ID, né, ou o ID de um elemento é único dentro de uma página. Entre o seletor de ID é usado para selecionar um elemento único. Observe que para cada ID que nós tiver, se a gente for utilizar o seletor referência de ID, nós vamos ter que ter, se tiver 20 ID na página, nós vamos ter que ter 20 seletores específicos de ID para a gente fazer referência para cada um, porque cada um ele vai funcionar especificamente para cada elemento lá, tá bom? Para selecionar um elemento com ID específico, escreva a característica de hash, né, que é esse elemento de hashtag aqui, ó, segundo de ID em questão. E aí nós vamos mostrar o exemplo aqui para você ter uma melhor compreensão. Observe aqui, ó, o hashtag, né, e o para um, no caso daquele exemplo nosso aqui, ó, para um, né? Ou seja, tudo que tiver um ID para um, vai receber um alinhamento central e a cor vermelha. Aqui no caso aqui, observe que o parágrafo aqui, ó, nós não temos aqui, e nós temos essa referência aqui nesse primeiro parágrafo. Então, este parágrafo, esse primeiro parágrafo, ele vai estar centralizado e com a cor vermelha apenas. E observe aí como ficou aqui lá na página. Então, o exemplo, e observe que se eu quisesse fazer uma referência aqui, eu teria que adicionar um outro ID, tá bom? Fazer uma nova linha, um novo ID aqui com nome diferente, que ele só funciona para um elemento específico. Continuando, tem mais seletores, seletores de
classe, né? E aí da classe nós vamos utilizar um ponto, né? O seletor de classe seleciona um elemento no HTML com um atributo de classe específico. Para selecionar elemento com uma classe específica, você escreve um caractere de ponto seguido do nome da classe, como a gente vai ver agora também. Similar lá no ID a gente utiliza o hashtag, aqui a gente usa ponto e o nome. Observe que aqui nós temos aqui, ó, center ponto, né? Tá fazendo uma referência à classe center. Observe, nós temos uma classe, duas classes, nesse caso especificamente. Está dizendo que tudo que for classe, né? Classe center vai estar centralizado e com a cor vermelha. Nesse caso, observe que vai aplicar para ambos, né? Tanto o parágrafo quanto o título vai ter o alinhamento centralizado e a cor vermelha, porque a gente fez a referência lá. Certinho? Observe como ficou. Você pode depois parar e verificar o exemplo, tá bom? E testar aí no seu código também. Continuando, vamos falar aqui num outro. Observe que isso aqui, ó, nesse exemplo aqui nós temos um parágrafo, né? Uma referência ao parágrafo e a classe, né? Que vai ficar. Observe aqui, ó, P, tá? Center. Observe, eu estou dizendo que o parágrafo que tem uma classe center, observe isso, P, center, né? E aqui, ó, nesse caso, observe que não está o H1, né? Eu teria que ter o H1 aqui também para que eu pudesse haver esse carregamento aqui. Nesse caso aqui, eu estou dizendo que o parágrafo que tem a classe center, ele vai ficar com alinhamento centralizado. E aí, agora sim, faz sentido o que a gente viu lá, né? Aqui, observe que aqui não houve afetação, porque a gente fez a formatação lá para o parágrafo que possui uma classe, lá, no caso. Tá bom? A gente pode ter um outro exemplo ainda aqui, né? Observe que nós temos um outro exemplo. Nesse caso aqui, o que que acontece? O parágrafo P, né, o elemento P, será estilizado de um lado, de acordo com a classe center e a classe large. Observe, o P, ó, tem um P center, ele vai estar alinhamento centralizado e a cor vermelha. Esse outro parágrafo aqui, ó, o parágrafo que possui a large, ele vai ter a fonte dele 300%. É o tamanho da fonte, tá bom? Observe aqui, ó, o H1. Olha, o H1, ele está aqui, a H1 Center. Ok. Aqui nós temos o P Center. Observe que ele aqui vai carregar, então, o parágrafo centralizado. E esse outro aqui é o Classe Center Large. Observe, ele vai carregar aqui essa parte. E ele terá, então, a fonte diferenciada, como você pode ver aqui no exemplo. Observe que o primeiro não teve nada, aqui este ficou centralizado, o outro ficou centralizado e aumentou a fonte em 300%, porque foi o que foi pedido aqui, o que foi mencionado aqui, o tamanho da fonte no parágrafo final. Observe que ele carregou também o centralizado e a cor lá do outro parágrafo, porque ele é um P, né? É um P e é center também, tá bom? Center e large. Então, aqui no caso, a referência para ele aqui. Beleza? Espero que você tenha entendido um pouquinho. Nós estamos falando sobre seletores CSS, responsável por fazer a mágica na formatação dos arquivos HTML. Seletor universal, né? E aí nós temos esse asterisco, né? Seleciona todos os elementos HTML na página. Um exemplo aqui, ó. A regra CSS abaixo vai afetar todos os elementos da página. E aí, observe, você vai colocar aqui, no caso, um asterisco, abrir e fechar. Você está dizendo aqui o que tu quer, né? O texto alinhado e a cor azul. E aí, o que que vai acontecer? Esse é o exemplo. E aqui, ó, observe que os elementos, eles terão o carregamento, então, dessa formatação. Observe que eu não coloquei aqui, ó, nenhum H1, nenhum P, nada. Não fiz referência de classe, não fiz nada. E observe o que que vai acontecer. Todos os elementos carregou, né, a formatação, ou seja, você funcionou para tudo, independente da mencionado, seja da tag do elemento H1, do P ou mesmo do ID para um. Ele funcionou a formatação geral para todo mundo, tá bom? Esse é o seletor universal. E aí nós temos ainda, né, seletor de agrupamento de CSS. Como é que é isso? Vamos entender? Bom, o seletor de agrupamento seleciona todos os elementos HTML com as mesmas distinções de estilo. Observe a seguinte classe, né? E aí você vê a classe em questão aqui, ó, H1, H2, P tem mesmas definições. Observem aqui, ó. Ó, o H1 tem
center, né, aqui. Observe o H1. Alinhamento centralizado, cor red. O H2, idem. H3, idem. No H3 o que? O parágrafo também. Ó, vamos verificar como é que vai ser aqui, ó. Ó. Será melhor agrupar os seletores para minimizar o código. Para agrupar seletores, seguindo ponto e vírgula. Bom, vamos lá ver como é que ficou. Aqui nós temos o exemplo do agrupamento e observe aqui, ó. Como a gente utilizou a mesma referência, olha, H1, H2 e o P. E observe, todos eles, eu utilizando esse agrupamento aqui, ó, utilizo uma vírgula separando eles, e eu não preciso fazer vários, eu só coloco em uma única classe aqui, né? Agrupando, e aí ele vai funcionar da mesma forma para todos os elementos, como no exemplo que você vai ver aqui, ó. Observe que todos eles ficaram centralizados com a cor vermelha e a definição lá, conforme a gente havia definido na referência. Então, esse é o seletor de agrupamento. Beleza? Então é isso, né? Falamos de seletores CSS aqui nesse vídeo. Espero que você tenha curtido. Caso ainda não seja inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe um like no vídeo, compartilhe com os amigos nas suas redes sociais. Esse foi mais um vídeo da nossa série CSS. Valeu, galera!